Pois é, meu irmão, você deve estar acompanhando, né, essa novela que está sendo a batalha judicial travada lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil, em relação em especial ao Alexandre de Moraes. A última novela travada agora estabelece em relação ao caso Felipe Martins. Lembra que ontem sairia a decisão sobre o caso Felipe Martins, de prosseguimento ou não da ação. Pois é, parece que deu ruim para o ministro Alexandre de Moraes e eu vou explicar com uma matéria da CNN, com o apoio do jurista André Marsiglia aqui para vocês, o que está rolando nesse caso Felipe Martins. Resumindo, deu ruim para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é uma dor de cabeça a mais para ele se preocupar. Se bem que ele já disse que, a não ser que um porta-aviões chegue no Paranoá, ele não tem que se preocupar com isso. Mas enfim, não para por aí não. Outro ponto que a gente precisa discutir também é sobre o projeto da anistia, né, que tem aí algumas questões a serem discutidas ainda por parte do PL. Parece que o Hugo Mota fez alguns acenos, e esses acenos que foram feitos estão dependendo de uma resposta. É o que diz o Igor Gadelha, do jornal Metrópolis. Resposta que virão do Supremo Tribunal Federal. Já a Gazeta do Povo vai noutra esteira. Disse que a questão das decisões sobre anistia ou até alianças políticas estão passando tudo agora na mão do Supremo Tribunal Federal, que deixou de ser um Supremo Tribunal Federal jurídico e passou a ser não um poder judiciário, mas um poder meramente punitivo. É o que diz essa matéria da Gazeta do Povo, que a gente vai debruçar sobre ela. Outro ponto também que a gente precisa levantar aqui. Teve uma prisão, você deve ter visto falar do senhor Flávio Soldani, de 58 anos. A oposição quer utilizar esse caso desse senhor que foi preso no 8 de janeiro para que isso possa, se tornar mais um ato de comoção contra as decisões do Supremo Tribunal Federal para pressionar ainda mais a anistia. Mas esse caso do senhor Soldani tem algo muito, mas muito peculiar que eu quero explicar para vocês. E por fim, mas não menos importante, o Donald Trump deu uma recuada de 90 dias sobre as taxas que ele impôs, mas foi só para alguns países, ao contrário do que a imprensa diz. E ao que parece, as ações do Donald Trump estão dividindo o mundo. Eu estou vendo economistas, do meu grupo de amigos dizendo que o Donald Trump endoidou, pirou de vez, que ele está completamente errado. Eu estou vendo já uma outra ala dizendo que não, que o Donald Trump tinha que fazer isso, essa ação era necessária e mais cedo ou mais tarde ele ia ter que tomar as medidas. Resumindo, doido ou não doido, ele acabou de estourar uma guerra comercial com proporções que o mundo nunca viu. E agora, meu irmão, foguete, salvo exceções do Elon Musk, não tem ré. E aí a gente vai falar exatamente sobre tudo isso nesse editorial e muito mais. Você sabe que quando eu preparo o conteúdo aqui para vocês, eu preparo com o coração. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar aqui batendo papo, discutindo, debatendo com vocês. Então tem muita coisa importante que a gente vai debater nesse editorial. E é óbvio, Vou ter que mendigar aqui, eu vou ter que pedir. Afinal, tô te dando um conteúdo bem preparado. Você vai se inscrever no canal, não vai? A gente tá até querendo bater uma meta. Vamos provar para a galera da Left People que nós que somos independentes temos força. Vamos bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá, beleza? E também, eu preciso fazer meu jabá, é óbvio. Se você não conhece a nossa biblioteca digital, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo. Tá boa demais. Olha só os livros que estão disponíveis e eu recomendo para você, meu amigo. Você não ganha dinheiro, você não sai da estagnação que você está se você não aprimorar sua espiritualidade para ter a prosperidade. Leia esse livro. Você não vai se arrepender. E eu ainda faço um compromisso contigo, tá? Para você aprender a alinhar fé, propósito e sucesso financeiro, você vai fazer o download. Vai começar a ler. Se você gostar, você paga. Se não gostar, não precisa pagar. Olha o compromisso que eu faço com você. Isso é porque eu confio demais no taco do conteúdo desse livro. Mudou minha vida. Tenho certeza que para você não vai ser diferente, tá bom? Bora falar de matéria? Bora começar a chegar chegando? É o seguinte, você tá sabendo que ontem foi a análise do caso Felipe Martins. Felipe Martins, eu acho que vou ter que lembrar de novo,
assessor de ordens do Bolsonaro, foi preso injustamente por supostamente ter saído do país, mas descobriu-se que foi feita uma inserção falsa nos dados do Felipe Martins lá no setor de imigração nos Estados Unidos. Ou seja, alguém lá dentro do ZEUA, né, dentro dos Unidos, disse que o Felipe Martins entrou, sendo que ele nunca entrou. E a grande questão que a defesa do Felipe Martins quer saber é: quem foi que pediu para colocar o nome do Felipe Martins? Afinal, o que os Estados Unidos têm a ver com o Felipe Martins? Tá, a grande questão é que a justiça ia determinar agora se ela dava seguimento ao caso e se ela ia apurar as questões criminais e chegar até a fundo para descobrir se teve autoridade brasileira envolvida ou não. Pois é, e ontem a justiça americana falou: vamos pegar todo mundo que tiver envolvido, seja autoridade ou não. Matéria da CNN. Então, sempre citando a fonte para vocês, os Estados Unidos autorizam a ação de Felipe Martins por fraude em registro no país. O ex-assessor do Bolsonaro alega que não entrou no território americano no fim de 2022. Isso já foi provado, já tem várias provas, viagens dele aqui dentro, câmeras de segurança, geolocalização do celular, inclusive que a equipe do ministro Alexandre de Moraes já tinha conhecimento e mesmo assim determinou a prisão dele. O André Marsiglia, ele fez um comentário sobre o caso. Ele escreveu o seguinte sobre esse andamento. E eu vou trazer dois juristas aqui. Um constitucionalista, eu sou tributarista, né? Mas eu vou trazer um penal, tá? Um penalista aqui também para vocês. O Marsiglia é o constitucionalista. Ele disse o seguinte: ou seja, hoje ficou decidido que a Justiça dos Estados Unidos vai examinar o caso de Felipe Martins contra o Departamento de Segurança Interna, que é o DHS, e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, CBP. A ação apura quem foi o responsável por documento potencialmente falso que serviu para embasar a decisão do STF de manter Felipe Martins preso ano passado. Aguardemos o desenrolar do caso e estejamos atentos a eventuais pressões que Felipe poderá sofrer até lá. Isso é um fato, tá? Há um cuidado, uma preocupação de que aconteça maiores pressões ao Felipe Martins. Um vídeo de 6 meses atrás, onde o Sebastião Coelho, advogado do Felipe Martins, postou ao lado do Felipe Martins, já deu aso para uma multa de R$20 mil contra o Felipe Martins e possivelmente, né, voltar à prisão o Felipe Martins. O Sebastião Coelho recorreu ao OAB, dizendo que ele, como defesa, como advogado, não poderia ser punido por uma decisão que foi aplicada ao Felipe Martins. Afinal, a postagem foi no perfil dele, da defesa, e contra ele não tem restrição nenhuma, tá? Mas vamos lá. O Jeffrey Chikine, que é criminalista, ele escreveu o seguinte: novidades sobre o caso Felipe Martins. O juiz autorizou o prosseguimento do processo, equivalente à fase de recebimento da denúncia no Brasil. É o mesmo que aconteceu com o Bolsonaro, agora sob o suposto processo do golpe, né? A denúncia foi recebida. Lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Então, se você equiparar o caso do Bolsonaro aqui, onde o Bolsonaro agora é oficialmente réu, aqui oficialmente tem um processo para apurar quem serão os réus. Até então, o réu é o Estado norte-americano, né, que inseriu os dados falsos. Mas aí, apurar-se-á quem é o responsável, né, o equivalente ao recebimento da denúncia. Ou seja, quando se reconhece que a ação possui elementos suficientes para ter início. O governo americano também demonstrou interesse em colaborar e esclarecer todo o ocorrido. Então, as coisas devem avançar mais rapidamente do que imaginávamos. Pois é, meu amigo. Batata tá assando, né? A situação tá ficando mais complicada. Por quê? Porque pode até dizer que não, mas ninguém quer uma condenação vinda dos Estados Unidos. Não, mas Sandro, veja bem, aqui tem soberania, aqui ninguém chega. Para aí. Ninguém vai pisar aqui, ninguém vai mandar um porta-aviões aqui para o Lago Paranoá para tentar pegar ministro do STF. Sim, mas uma condenação, ainda que seja no exterior, traz dor de cabeça, traz uma espécie de vergonha institucional. Isso não é nada bom, tá? Não é nada bom, ainda mais tratando de planos internacionais. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar, matéria do Igor Gadelha.
Mota, o Hugo Mota, fez aceno e espera gesto do Supremo Tribunal Federal para conter pressão por anistia. Pega o fio da meada que o Igor Gadelha diz aqui. É o seguinte, o Hugo Mota resolveu sinalizar que queria apoiar a anistia. Na mesma época, por mera coincidência, tá? Não pensa mal de mim, só coincidência. Uma ação contra ele por corrupção envolvendo emendas parlamentares brotou do nada na mão da Polícia Federal e cai no colo do STF. Coincidência, né? E aí o Mota que entendeu mal. Ele achou que o STF estava usando isso para pressionar o Mota a não apoiar a anistia. Tadinho, pensou. A verdade é que isso aconteceu. Clara e inequivocamente, a própria mídia está falando escancaradamente que o STF está atuando com pressão contra os governadores, contra o Hugo Mota e contra todo mundo que falar que vai apoiar a anistia. É o que diz o jornal Metrópolis. E agora o Hugo Mota fez um sinal. Foi lá, deu 160 cargos de bandeja, né, uma urgência que dá 160 cargos de bandeja para o STF, aumentando aí não sei quantos milhões, 20 e tantos milhões de custo aí para os cofres públicos. Pois é, meu amigo, ele sinalizou. Agora ele quer que o STF sinalize de volta. Por exemplo, dando um salvo-conduto para ele, mandando arquivar o processo ou alguma coisa nesse sentido, ou dando um sinal de que vai segurar o processo. Abre aspas. Segundo aliados, Mota quis fazer um aceno ao judiciário e, ao mesmo tempo, manda um recado para bolsonaristas, que não só o pressionam para pautar a anistia, como o atacam pessoalmente por causa do projeto. No ato da Avenida Paulista no domingo, o pastor Silas Malafaia chegou a subir o tom contra o presidente da Câmara, chamando-o de opositor à anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Né? E aí, depois de pautar agora, o Mota espera uma sinalização do STF a favor dele. A Gazeta do Povo publicou uma matéria. Na matéria da Gazeta do Povo, ela diz o seguinte: o Gilmar Mendes bloqueou o caminho da anistia, ou seja, numa entrevista que ele participou, ele, como juiz, fez o que ele não poderia. Já sinalizou que não vão apoiar o projeto da anistia, que o STF vai fazer de tudo para barrar o projeto da anistia. Pode ser que eles resolvam reduzir a pena, mas a anistia, o Gilmar Mendes já deixou bem claro que ele não quer. Diferente do que ele fez lá atrás, né, em 2010, quando ele votou a anistia do pessoal da Left People, da esquerda. Né? E aí, aqui a matéria diz que o STF se consolida como um poder punitivo. A nova proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública apresentada pelo Lewandowski e pela Gleisi Hoffmann, a líderes da Câmara dos Deputados, na terça-feira, foi criticada, mal recepcionada por parlamentares de oposição e por especialistas do setor. O texto da PEC dá ao governo federal o poder de estabelecer uma política e fazer um plano nacional de segurança pública, jogando, né, os estados de lado. E em contraprestação, dá ao STF, né, pressão para que o STF possa partir ainda mais para cima de deputados. É o que diz a matéria aqui da Gazeta do Povo. E é óbvio, a oposição está esperneando, está tentando mostrar, né, ações que enfraquecem, inclusive, a reputação do judiciário. Como, por exemplo, o caso desse senhor aqui, que é o senhor Flávio Soldani, que você deve ter visto, deve ter acompanhado aqui as matérias que eu postei. O Flávio Soldani é uma figura já idosa, morador de rua. E aí, a matéria da Revista Oeste dessa semana tem a seguinte capa: querem que acredite que esse morador de rua tentou um golpe de Estado, diz o Dallagnol, sobre preso do 8 de janeiro. Deltan Dallagnol, não sei se você se recorda, era aquele procurador da Lava Jato, tornou-se deputado federal, depois foi cassado por uma invenção jurídica, né, por uma narrativa que até agora não colou, né, uma futurologia. E agora, né, ele que está bem cotado para as pesquisas do Senado no Paraná, ele fez esse comentário, falou, olha, juridicamente, e ele tem potencial, ele sempre foi o acusador. O papel do Deltan Dallagnol era de ser o cara que sentava do outro lado para te colocar na cadeia. Esse era o papel dele. E aqui ele está literalmente falando, não faz sentido um idoso, morador de rua, né, um senhor morador de rua, ter arquitetado ou tentado um golpe de Estado.
Ou seja, mais um, como o caso da Débora, que vai ser utilizado pela oposição para pressionar o STF. Mas vamos lá, né? Vamos falar do Donald Trump, da guerra comercial. Olha só isso. Donald Trump volta atrás e decide pausar o tarifaço por 90 dias. Alto lá, pequeno gafanhoto, que não é bem assim, não. Quem lê essa matéria aqui pode ser induzido a erro, né? Achando que o Donald Trump recuou, correu atrás, ai, fiquei com medinho. Não é bem assim, não, tá? Mas não é mesmo. O Donald Trump disse que vários países o procuraram e quiseram negociar. Ele foi até grosso, desrespeitoso, falou imbecilidade. Ah, agora os países vêm beijar minha... aquela palavra com B. Coisa feia de se falar. Mas ele disse, os países agora estão vindo e querem renegociar, reduzir o preço, né, das tarifas. E aí, em relação a esses países, 75 países, segundo Donald Trump, já o procuraram e ele vai liberar as tarifas por 90 dias com esses países. A lista não saiu e ele não disse quais são os países. E também não sabemos se Brasil está incluído nessa lista, se o Brasil tentou negociar com Donald Trump para reduzir essas tarifas. Só que uma coisa é certa, o impacto já está acontecendo. A guerra com a China começou. A China é uma das maiores exportadoras de eletrônicos, bugigangas que a gente conhece, né? E aí parece que empresas gigantes do mercado já falaram, peraí, o Trump colocou uma tarifa de 104% contra a China. Então se eu vendia um produto que me custava aqui $1.000, ele vai custar $1.004 agora. Opa, aí eu não dou $2.004, não dou conta. Parou de comprar. Ou seja, o impacto econômico e financeiro para a China vai ser gigantesco. A Amazon já falou que não vai comprar. Várias outras empresas já anunciam nesse sentido. A grande questão agora é, quem aguenta mais prender a respiração? Uma coisa é certa. Se alguém prender demais, vai desmaiar. E se estiver no fundo do rio, vai afogar. Vai morrer afogado. Esse é o caso. A União Europeia, né, disse que vai partir para cima do Donald Trump. Eu ainda acho que é bravata. Não vai, não. A União Europeia sabe que a maior impactada vai ser ela. Urgente, a União Europeia anuncia a primeira retaliação contra os Estados Unidos. Produtos americanos serão taxados em 25%. A matéria, a fonte é da Band News, então eu sempre cito a fonte para vocês. A Comissão Europeia adotou medidas retaliatórias de 25% contra os Estados Unidos nesta quarta-feira. Após várias semanas de consulta entre os Estados-membros, a taxação é uma resposta contra as tarifas dos americanos sobre o aço e o alumínio da União Europeia. Uma ampla lista de produtos dos Estados Unidos, incluindo amêndoa, suco de laranja, aves, soja, aço e alumínio, tabaco e iates, será afetada, avaliada em um total de 21 bilhões de euros, né? Só que é o seguinte, a União Europeia já propôs uma tarifa zero para o Donald Trump, já tentou negociar com o Donald Trump. Representantes da União Europeia, inclusive, disseram que está na hora de deixar os Estados Unidos de lado. Está na hora de sentar no colo da China, se aproximar com a China, que agora tem que negociar com a China, que a China vai ter os produtos, vão estar mais baratos e estão dispostas a negociar. Um dos problemas de negociar muito com a China é que geralmente quando você vende alguma coisa para a China, eles querem um brinde, que é a sua alma, né? Então a União Europeia está fraca, um país, vamos dizer, um continente que já está obsoleto, do ponto de vista tecnológico, né, ainda é muito atrasado do ponto de vista tecnológico, se comparado com a China, vai ficar na mão da China. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse o seguinte, olha, os países que se alinharem com a China estarão cavando a sua própria cova, diz o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Aqui a Argentina já disse que não vai brigar com Donald Trump e que vai andar de mãos dadas com o Donald Trump, com os Estados Unidos, tá? Então, ele mesmo já deixou bem claro uma mudança nesse gigante. sentido, tá? E aí, teve um vídeo que foi publicado pelo Thiago Nigro que fala especificamente, né, dessa treta que tá rolando, dessa bagunça que tá rolando entre Estados Unidos e China. O que ele configurou aqui como uma mudança gigantesca acabou. Ele configurou aqui como uma verdadeira guerra comercial em curso. Acompanhe aqui, videozinho de 3 minutinhos. Uma mudança gigantesca acabou de acontecer no cenário econômico mundial e você
precisa entender como isso vai afetar o seu dinheiro, os seus investimentos e o preço de tudo que você compra no dia a dia. É o seguinte, acabou de ser confirmado pela Casa Branca as tarifas colossais de 104%. Você não ouviu errado não. 104% sobre os produtos chineses, que vão começar a ser cobrados a partir de amanhã ou a partir de hoje, se você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira. Você tem noção do que significa? Isso daqui é um terremoto comercial que vai sacudir a economia global inteira. Já está sacudindo, na verdade. Deixa eu te explicar passo a passo como a gente chegou nesse número absurdo de 104%. No início de fevereiro, os Estados Unidos já cobravam 10% de tarifa padrão sobre os produtos chineses. Aí o Trump adicionou mais 10% extras, elevando para 20% no total. Na semana passada, dia 2 de abril, o Trump anunciou o plano de tarifas recíprocas e colocou mais 34% sobre a China, chegando em 54%. Presta atenção que aqui ele está falando de tarifas recíprocas. Ele só aumentou aqui porque a China já tem uma taxação alta sobre os produtos norte-americanos, tá? Então ele colocou uma tarifa equiparada da China e a China não gostou. A China revidou na sexta-feira, impondo exatamente 34% sobre os produtos americanos. E o Trump revidou mais uma vez, com mais 50%, totalizando 104%. O Trump ele até postou na rede social dele que ele estava esperando uma ligação da China para negociar, mas o telefone não tocou. O que isso significa para o seu bolso e os seus investimentos? Vamos lá. Primeiro, praticamente tudo que você compra tem componentes chineses. Seu celular, o seu computador, as roupas, brinquedos e até medicamentos. Esse aumento de 104% vai ser repassado gradualmente para os preços finais. Segundo, o mercado financeiro já está em pânico. Se tivesse vendo a tela que eu estou vendo aqui na frente, as bolsas asiáticas e europeias, elas até fecharam em alta hoje. Mas quando a confirmação saiu, o Wall Street começou a despencar. Em terceiro lugar, aqui no Brasil, a bolsa que estava em alta virou para queda. E o dólar, ele explodiu. Tá agora 6,0003. Passou de R$6. E o quarto ponto, o mais preocupante, a China deixou claro que numa guerra comercial não há vencedores, mas também afirmou que não vai recuar. Então a gente está vendo o início de uma guerra comercial global entre as duas maiores potências do planeta. A Caroline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, confirmou a Fox Business que não tem volta, não vai ter volta atrás. As tarifas realmente vão começar amanhã. E para você que investe, você precisa entender, esse confronto pode durar meses ou até anos, criando volatilidade extrema. Setores como tecnologia, varejo, indústria são os mais impactados. E tem mais. Cerca de 70 países já procuraram o governo americano para negociar as próprias tarifas. Isso aqui é só o começo de uma reconfiguração completa do comércio mundial. Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Quando ele fala aqui em reconfiguração completa do cenário mundial, é literalmente isso mesmo. Tudo que você conhece a nível de negócio mundial, tá? Eu sou mestre em comércio internacional. Então, há tempos já eu estudo a questão das negociações entre países, né? Como se dão essas negociações. E isso que a gente está vendo agora, tá? É sem precedentes. É uma coisa que, desde quando eu me formei lá atrás, quando eu fiz o meu mestrado lá atrás, na Master University, tá? Eu nunca vi isso. E desde quando a gente estudou, a gente viu crises globais muito pesadas, né? 1929, a crise, a gente passou por 2008, a gente passou por crises. Agora, isso que está vindo é uma verdadeira pandemia econômica. O que se aposta aqui é que os preços dos produtos irão dobrar ou triplicar em alguns casos. Nas gôndolas dos supermercados dos Estados Unidos, eu tenho muitos parentes lá, eles já estão comentando isso comigo, que já está insuportável ter que chegar lá e hoje era um preço, amanhã é outro preço e amanhã é outro preço. Tá, para quem tem mais grana, isso não afeta muito. Tá, tanto faz eu comprar 1 litro de óleo a R$3
ou comprar a R$10, ou comprá-lo a 30, para quem tem mais grana e para quem não tem. Então, lembra do que aconteceu na pandemia aqui no Brasil? Lembra do impacto que foi do início da guerra da Ucrânia, onde o Paulo Guedes estava lá para tentar segurar o rojão? Lembra de uma coisa, quem está lá agora é o Haddad. E aí, meu irmão, ou o Brasil aproveita a chance de ouro que ele tem para trazer dinheiro para dentro do Brasil, porque enquanto eles brigam, eu vendo aqui, né? Enquanto uns choram, eu vendo lenços, ou o Lula só vai tentar taxar e aplicar medidas ideológicas. Aí quem vai se fuder é o povo brasileiro. Você sabe disso, né? E é isso, pessoal. Espero que você... Não, peraí. Antes de eu ir embora, deixa eu só te contar uma coisa. Lula foi fazer uma viagem, tá? Lá na Ásia. Levou 84 pessoas com ele. Gastou quase R$1 milhão. É isso aí que vai continuar acontecendo. Só que a viagem do Lula agora vai gastar 2. Vai gastar 2. Entendeu? Você que usa o SUS, olha só. Ao menos 12 cidades e estados estão com verba atrasada, inclusive para os pacientes renais do SUS. É isso que está acontecendo no Brasil, só que potencializa isso aí para algo muito mais grave. É o que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos da economia mundial, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Segura o bet, põe água no feijão. 12:00 eu tô de volta aqui para a gente bater mais um papo, conversar um pouquinho mais sobre o que está rolando no Brasil e no mundo, na economia, na política, nos mandos e desmandos do nosso judiciário, nas loucuras do nosso legislativo, né, e omissão do nosso legislativo, e nas maracutaias, vamos dizer assim, que vem do executivo. Tá tudo isso aí, vai ver no próximo editorial, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Põe água no feijão, esquece não, viu? Abraço.